Olá, eu me chamo Beatriz Modesto e neste projeto nós vamos estudar o impacto da heurística do afeto na definição do perfil de risco do investidor. Como orientador desse projeto, nós tivemos o professor Dr. André Macioli Cravo e como co-orientador o professor Dr. Ramon Queiroz. Em 1965, se desenhava no Brasil a Lei do Mercado de Capitais. Até então, os investidores brasileiros compravam especialmente ativos reais, como apartamentos, bens imobiliários. E agora eles passam a se interessar em ativos intangíveis, como ações ou fundos de investimentos. Falando agora das heurísticas comportamentais, elas consideram as personalidades e vivências passadas ao longo dos anos que também influenciam nos produtos e classe de ativos que serão escolhidos a investir, tornando o julgamento mais simples. A gente pode entender, então, a heurística comportamental como sendo um atalho mental que a gente usa para facilitar a tomada de decisão. E falando do risco, ele representa a possibilidade de perda do valor aplicado, e a hipótese Risk as a Feeling demonstra que as respostas de situações de risco resultam, em parte, diretamente de influências emocionais, de modo que as pessoas avaliem alternativas arriscadas, na maioria das vezes, com base na probabilidade e conveniência das consequências associadas. Bom, falando agora da justificativa, para Hash, uma decisão de qualidade envolve a identificação de ações que se deseja maximizar e, por consequência, minimizar as ações indesejáveis sob condições reais de obter resultados. E para Kahneman, a nossa tomada de decisão basicamente funciona por dois sistemas. O sistema 1, que é caracterizado por ser rápido, conduzido por emoções, automático e inconsciente, enquanto o sistema 2 se define como lento, racional e que toma decisões de forma mais consciente e calculada. Então, a gente pode entender que a heurística comportamental ela se encontra no sistema 1. Falando agora da heurística afetiva, ela representa a relação entre o risco percebido e o benefício percebido de uma atividade. Ela está ligada à força de resultados positivos ou afetos negativos associados, para Al-Hakam e Slovic em 1994. Para a Ambima, em 2019, ela definiu que para você saber qual o seu perfil de investidor, é necessário que se pergunte qual o horizonte de aplicação, a finalidade do investimento e a tolerância ao risco. Assim, com essas três perguntas, eles definem o seu perfil em basicamente quatro modelos: o conservador, o moderado, o arrojado e o agressivo. Segundo uma pesquisa da Ambima, em 2019, cerca de 84% dos investidores brasileiros ainda investem em caderneta de poupança e 71% de investidores ainda vão ao banco para fazer as suas aplicações. Do projeto é entender se esses perfis que existem hoje estão aderentes aos usuários sobre uma perspectiva da heurística afetiva, a fim de validar se os riscos dos produtos de investimentos ou se as perguntas que definem os perfis fossem apresentadas de uma forma diferente para o usuário, a gente vai conseguir investigar qual o impacto da ação poderia ter sobre o resultado do perfil de risco. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer isso basicamente em três fases. A primeira é criar um formulário de levantamento de dados quantitativos dos entrevistados. Então, entender idade, sexo, conhecimento do assunto e aplicação do questionário Suitability, para definir qual o atual perfil deles segundo a Ambima. A fase 2, os investidores serão divididos em dois grupos. Para uma metade, será apresentado um vídeo com uma experiência positiva de investidor sobre a perspectiva do risco a longo prazo, enquanto o restante receberá um material com uma experiência negativa, porém investimentos de curto e longo prazo. Por que isso? Para também não dar uma ideia de que o risco ele pode ser ruim a longo prazo, porque todo risco é ruim, ele nunca vai ser bom. Porém, a gente não pode passar uma ideia de um produto inexistente ou de uma experiência que não existe. Geralmente, as experiências negativas relacionadas ao risco estão relacionadas a investimentos ou produtos de curto e médio prazo. Na fase 3, nós teremos a aplicação de um questionário com abordagem diferente da inicial, de modo a não tendenciar os entrevistados a colocar as mesmas respostas por serem iguais.
para validar se, após a apresentação de um diferente ponto de vista a respeito dos riscos, o afeto ligado ao assunto terá alteração ou não. Com isso, a gente vai poder definir como o questionário de perfil é apresentado hoje e o quanto a heurística do afeto tem impacto sobre a sua definição. O estudo ele vai poder trazer para o mercado uma maior diversidade na forma como o suitability é definido hoje, além de enfatizar a importância dos bancos de investimentos ou instituições financeiras em criar um sentimento positivo em seus usuários. Não só apresentar as informações, mas sim educar, instruir os usuários. Bom, este foi o meu projeto. Muito obrigada e a seguir você confere todas as referências que foram utilizadas.